Glória a Deus. Abre suas Bíblias em 1 Samuel 17, do 1 ao 7. Encontraram? Os filisteus juntaram seus exércitos para a guerra e se congregaram em Socó, que é de Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Efete-Damim. Também Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e colocaram em ordem de batalha contra os filisteus. 3. Os filisteus estavam sobre um monte de um lado e Israel estava sobre outro monte do outro lado, e o vale entre eles. Então saiu do acampamento dos filisteus um guerreiro, o qual se chamava Golias, de Gate, e tinha pouco mais de 4 metros de altura. Trazia um capacete de bronze em sua cabeça e levava uma couraça de escamas. E o peso era de 57 quilos de bronze. Sobre suas pernas trazia caneleiras de bronze e um dardo de bronze entre seus ombros. A arte de sua lança é como um rolo de tear, e tinha o ferro de sua lança quase 7 quilos de ferro, e ia diante dele seu escudeiro. Amém. Só quero. Pode se sentar. Glória a Deus. Aqui havia uma guerra, os filisteus estavam de um lado e Israel estava de outro. Israel era o povo de Deus. E do lado dos filisteus havia esse Golias, que é o gigante. Esse Golias que era mais de 4 metros de altura, onde ele tinha um capacete que pesava mais de 50 quilos, onde ele era todo de armadura e estava do lado dos filisteus. Mas Deus estava do lado de Israel. Mas quando o Golias apareceu, saiu entre as tropas e foi em direção a Israel, ela estremeceu, ficou com medo. E Golias o afrontou. Golias afrontou o povo de Israel naquela batalha. Ele chegou e falou para Israel: se há um homem entre vós para que me derrubais, para que me detenha, nós seremos os teus servos. Mas se nós ganharmos essa guerra, essa batalha, vocês, povo de Israel, serão os meus servos. E Golias, ele foi mais a fundo, ele não parou por aí. Ele acrescentou: hoje eu desafio as tropas de Israel, enviando-me a um homem que peleje comigo. Ouvindo Saul e toda Israel que estava do lado entre a guerra, entre a batalha, eles se turbaram no coração, ficaram com medo. Muitas das vezes nós temos esse gigante na nossa vida que nos afronta e nós ficamos com medo. Nós se encontramos como Israel, olhando para o gigante a mais de 4 metros de altura, olhando para o gigante que ele está vestido de toda a armadura. E todo o povo de Israel se turbou o coração e ficou com medo. E ficou com grande medo. E eles passaram por essa provação 40 dias. 40 dias eles ficavam ali, sendo provados pelo filisteu e pelo esse guerreiro que chamava Golias. E Golias ia 2 vezes ao dia chamar eles para batalha, chamar eles para guerra, apontar. E eles chegaram e falaram: se tem algum homem entre vós para que venha lutar comigo, mande esse homem. Se nós perder, nós seremos os teus servos. E o povo de Israel tudo com medo.
povo de Israel havia 3 filhos de Jessé. Jessé era um homem bem de idade. Ele tinha 8 filhos. E 3 deles apenas estavam na guerra. E Davi era seu filho mais novo. Davi era seu filho mais novo que estava em casa cuidando das suas ovelhas. E Esaú, que estava do lado de Israel, foi lá em Jessé e pegou seus 3 filhos, chamado Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samar, os 3 filhos mais velhos de Jessé, e levaram para a guerra. E nessa aprovação de 40 dias você sendo tentado pelo Golias, você sendo provocado por eles, se coloca no lugar de Israel, como eles estavam temendo, como eles estavam com medo. E Golias ia lá 2 vezes ao dia para provocar eles. E passando-se 40 dias, Jessé pediu Davi para que fosse até eles, encontrar eles nas montanhas, para que visse se seus filhos estivessem bem, se tinha acontecido alguma coisa. E falou para Davi: Davi, leva pães, leva trigo, leva queijo para eles que estão lá na guerra. E Davi era obediente. E Davi no outro dia acordou de manhã, deixou suas ovelhas junto com o guarda e foi de encontro aos irmãos dele na batalha. Quando Davi estava chegando, junto com todos os mantimentos que Jessé tinha pedido para levar, ele vê de longe que Israel se levantava para colocar em posição para a guerra, que os filisteus se levantavam para colocar em posição para a guerra, e ele se apressou, e ele correu. E chegando lá, ele perguntou sobre seus irmãos. E Esaú falou que eles estavam bem. Então eles começaram a perguntar o que estava acontecendo. E Esaú contou o que estava acontecendo. Tem um gigante, e quem derrotar ele, se nós perdermos, vamos ser servos dele. E nesse meio que ele estava contando essa história, o guerreiro saiu do meio o guerreiro Golias saiu do meio dos filisteus e foi de encontro no meio da batalha e gritou para o povo de Israel: se há um de vocês que consegue me deter, que vocês levantem e venham até aqui. E Davi ouviu o que o Golias falou, a afronta que Golias estava fazendo. Todos os varões de Israel, quando via aquele homem, aquele Golias, que era mais de 4 metros de altura, fugia de sua presença e tinha grande temor. Cada um dos de Israel dizia: não viste aquele homem que saiu? Ele vem para provocar Israel. Ao que venceu o rei, o que será com grandes riquezas? Dá-lhe a sua filha e isentará de tributos da casa de seu pai Israel. Então falou Davi ao que estava junto dele, dizendo: o que farão o homem que vencer? O que o homem que vencer vai ganhar? Então Davi aos que estavam junto dele, dizendo: o que farão o homem que vencer este filisteu e tirar o opróbrio de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para injuriar o exército do Deus vivo? O povo lhe respondeu com a mesma palavra, dizendo: assim se fará o homem que o vencer. Eliabe, seu irmão mais velho, ao ver Davi falar com aqueles povo de Israel, disse: para que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas ovelhas no deserto? Eu conheço tua soberba e malícia de teu coração que vieste para a batalha. Davi respondeu humildemente, que fiz eu agora? E afastando dele para outros, perguntou de igual maneira, e lhe deu ao povo a mesma resposta de antes. Foram ouvidas as palavras de Davi que dissera, as referiram diante de Saul, e ele fez ouvir. Disse Davi a Saul:
não desfaleça o coração de nenhum homem por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Disse Saul a Davi: tu não poderás ir contra aquele filisteu para pelejar com ele, porque tu és um menino, e ele é homem de guerra desde a sua juventude. Olha o tanto que Davi foi corajoso. Todo mundo estava temendo aquele povo de filisteu por causa do gigante, mas Davi, ele tinha um Deus poderoso nele que ele confiava e falou para Saul que ele poderia enfrentar o gigante. Mas Saul não via esse Deus que Davi via. E Saul falou: como você vai pelejar ele? Você é um menino. Olha o tamanho da sua estatura. Mas Davi não. Davi, ele sabia que havia alguém maior do que ele com ele. Só ele sabia. Então Davi respondeu a Saul: teu servo era pastor de ovelhas, seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava algum cordeiro da manada, eu saía atrás dele e o feria e livrara o cordeiro de sua boca. Levantando-se contra mim, eu o sujeitava pela queixa e golpeava até matá-lo. Fosse leão, fosse urso, teu servo matava. E este filisteu, incircunciso, será como um deles, porque desafiou o exército do Deus vivo. Acrescentou Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele também me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse para Davi: vai-te, e o Senhor esteja contigo. E Saul começou a vestir a Davi com as vestes, com as roupas para ele ir para a batalha. Colocou capacete em sua cabeça, armadura de bronze e o armou todo com sua couraça. Mas Davi não tinha ido para a guerra, nunca tinha usado aquele tipo de roupa. E quando Davi foi tentar andar, porque nunca tinha andado com roupas assim, experimentado, Davi disse a Saul: eu não posso andar com essa roupa porque eu nunca usei isso. E Davi tirou aquelas roupas de sobre si e foi para a batalha sem roupa de guerra. Ele tomou seu cajado nas mãos, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs na bolsa que ele andava. E tomou a sua funda em sua mão e foi chegando ao filisteu. Então Davi, com toda a sua ousadia, chegou lá. E Saul falou que ia enfrentar, porque quem estava com ele era um Deus maior. E todos os Israel estavam temendo aquele homem, aquele grande guerreiro. Até Saul estava com medo, estava com o coração conturbado. E Davi não. Davi confiou naquele Deus e foi para a guerra. E ele foi para a guerra sem nenhuma roupa de armadura. Ele foi apenas com um cajado e 5 pedras. E quando Golias viu ele, Golias caçoou dele: quem és você, pequeno homem? Você acha que eu sou um cão para você me matar com esse pedaço de pau? E desprezou Davi, porque era um menino ruivo, de aspecto até bonito. E o filisteu falou a Davi: por acaso sou eu um cão para que venhas a mim com paus? E por seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Então Davi, com toda a autoridade que ele tinha em Deus e confiança que ele havia em Deus, ele respondeu ao filisteu: tu vens a mim com a espada, com lança e escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, quem tu tens provocado. O Senhor te entregará hoje em minha mão, e eu te vencerei e te cortarei a cabeça. E darei hoje os corpos dos filisteus, as aves dos céus e a besta do campo. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Davi está vindo para aquela guerra, lutar contra aquele Golias de mais de 4 metros de altura, somente no nome do Senhor. E hoje esse nome do Senhor, nós também temos na nossa vida. E quando vêm as provações, nós temos que confiar em Deus, sabendo que esse mesmo Deus que estava com Davi, que fez Davi derrubar Golias, está conosco hoje. Está com cada um de vocês que estão aqui sentados. Está comigo,
dia a dia, vendo dificuldades financeiras, dificuldades espirituais, dificuldades emocionais. E a gente olha para essas dificuldades como se fosse um gigante mais de 4 metros, como se fosse Golias. Mas se a gente confiar nesse Deus, como Davi confiou que ele tinha, você vai conseguir vencer esse Golias. E o Golias era um dos grandes de Israel, né? O povo de Israel, mas Davi não via gigante, porque sabia que quem estava com ele era maior. E Davi falou que ia matar esse Golias e todos iam saber que Deus ali estava com ele. E celebrar toda essa congregação que o Senhor não salva com espada e com lança, porque do Senhor é a batalha, e Ele nos entregará em nossas mãos. Aconteceu que quando o filisteu vinha ao encontro de Davi, se apressou e correu para a linha da batalha. Quando o filisteu chegou na linha da batalha, Davi meteu a mão na sua bolsa, pegou a sua fanda, que era tipo um estilingue, e feriu na testa com uma pedra. A pedra ficou acabada na testa de Golias, e Golias caiu de cara ao pó, de cara à terra. E Davi sabia que não era só derrubar, porque só derrubando a batalha não estava vencida, ele tinha que executar. E Davi não tinha espada nenhuma, então o que Davi fez? Davi pegou, subiu em cima do Golias, do gigante, pegou a espada do gigante, que era mais de 7 quilos de ferro, e arrancou a cabeça de Golias. E os filisteus, ao ver isso, eles fugiram, eles correram. E Davi, ele foi para a guerra no nome do Senhor Jesus. Jesus colocou essa palavra aqui no meu coração por causa ele estava falando do medo. O medo faz com que a gente não enxergue Deus. O medo, ele faz com que nós não tenhamos fé. E Deus colocava aqui os filisteus que eles estavam com medo. O povo de Israel estava com medo por causa do gigante. E muitas das vezes a gente enfrenta gigantes no nosso dia a dia, enfrenta esses medos, enfrenta problemas e nós achamos que são maiores do que o Deus que nós estamos na presença dele, mas não é. E você precisa vencer esse medo, você precisa vencer tudo que significa Golias na sua vida, porque você tem um Deus. E Jesus, ele fala muito sobre fé, que Davi, ele foi no nome do Senhor, e para ir no nome do Senhor, você precisa de fé, acreditar que Jesus está do seu lado. Amém. E Davi, ele tinha aquela fé ali. Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele confiou no Senhor e venceu aquela batalha. E depois daí, Davi ficou com o rei Saul. E teve outros momentos também que outros servos de Deus foi provado na fé. Aqui Davi entrou, venceu a batalha no nome do Senhor Jesus. E também tem outra versão da Bíblia que outra passagem bíblica que falava que estavam no barco Pedro, João e seus discípulos. E Jesus estava com aqueles discípulos, mas Jesus naquele momento não estava, ele tinha saído. E o povo veio de longe, começou uma tempestade, ventania. E o povo veio de longe, uma pessoa andando sobre as águas. E Pedro pergunta: é o Senhor, meu Deus? É o Senhor que anda sobre as águas? Me prove que é o Senhor. Se for o Senhor, faça-me andar sobre as águas também. E Jesus, ele disse: vem. Ele testou a fé de Pedro, ele foi. Pedro andou sobre as águas, mas aí Pedro começou a ver a ventania, o vento batendo nele. E o medo pegou Pedro e fez com que ele afundasse. Então, muitas das vezes a gente vai começar a caminhar na fé, mas vai vir um medo que nos afronta para nos derrubar, vai impedir que nós cheguemos onde Deus quer. Mas se nós entendermos que Deus é maior, a gente vai conseguir andar sobre as águas sem ter medo do vento ao contrário, sem ter medo das ondas do mar. E esse Deus pegou ele, tirou ele da água e pôs dentro do barco. E Jesus, ele ordenou que as águas parassem, ele ordenou que o mar se acalmasse e tudo se acalmou. E nessas duas passagens bíblicas a gente pode ver o tamanho do poder de Deus. É esse Deus que nós temos na nossa vida e nós precisamos confiar nele. Glória a Deus. Esse mesmo Deus de Davi que derrubou Golias é o mesmo Deus que eu tenho na minha vida e você tem na sua vida. Esse Deus que fez o Pedro andar sobre as águas é o mesmo Deus que acalmou o mar.
e colocar Deus do tamanho de Golias, porque Deus é muito maior do que ele. E também tem outra versão, quando eu estava lendo tudo aqui, e veio essa de Pedro andando sobre as águas, veio de Davi também, que derrubou Golias, né? E também veio quando Deus abriu o mar para os seus servos passar. Quando Deus abriu o mar para os seus servos passar, os inimigos veio atrás. Mas antes de ele abrir o mar, o povo estava murmurando. O povo estava murmurando, falando assim: você nos tirou, falando para Moisés, né? Falando para Moisés, você nos tirou de lá, nós éramos escravos, tirou nós de lá para morrer aqui em frente ao mar, para os nossos inimigos, blasfemou, estavam reclamando. Mas Moisés foi tão sábio e perguntou ao Senhor: Senhor, Moisés clamou ao Senhor e perguntou: Senhor, o que eu faço? O Senhor falou: pega o teu cajado, coloca ele que o mar vai se abrir, né? Na terra. Então o mar se abriu. Olha a diferença: um reclamou, nada fez. O outro clamou a Deus, Deus abriu o mar para ele passar. Muitas das vezes nós precisamos clamar a Deus perguntando: o que fazer? Deus, ele vai abrir o mar para você passar. E quando os povos de Deus estavam passando lá no meio do rio, no meio do mar, né, e atravessou, chegou do outro lado. E quando os egípcios, né, o faraó vinha, que eram os inimigos dele, passava dentro, o mar se fechou e matou todos os inimigos dele. E depois desse povo tudo ver o agir de Deus, eles caminharam mais por 3 horas. E caminharam. E de novo eles começaram a blasfemar. Eles disseram: o Senhor tirou nós de lá para que nós devemos morrer com sede. E eles pararam no meio do caminho e beberam uma água, e a água era amarga. Então ele blasfemou mais ainda: vocês fizeram eu parar aqui para morrer de sede e beber água salgada. Então Moisés, ele de novo clamou a Deus e falou: Deus, o que eu faço agora? Então Moisés pegou, Deus falou com ele: pega esse pau dessa folha, uma árvore, coloca na água, que a água vai ficar doce. E ele fez isso como o Senhor ordenou, e a água ficou doce. E essas 3 passagens, eu procurando a palavra, veio muita lição na minha vida, eu estou tentando passar para vocês, espero que vocês estejam entendendo. E ele bebeu dessa água, e Moisés perguntou, clamou a Deus, e Deus transformou a água que era salgada em água doce. Então, eles continuaram andando. Se o povo que estava com Moisés esperasse mais 1 hora, tinha uma terra prometida onde o Senhor estava aguardando. Tinha uma terra onde estava aguardando ele chegar, uma terra que mandava água doce, uma terra que tinha palmeiras, uma terra boa, fértil. Mas eles foram precipitados, agiram antes, reclamaram antes, e teve consequências que não era para eles viver, mas para eles ser precipitados, não pedir a opinião de Deus, não perguntar a Deus antes. Eles quebraram a cara e beberam água amarga, e ainda blasfemou contra Deus, colocando o erro em Deus. Mas não é somente perguntar a Deus o que precisa ser feito, se é aqui que o Senhor quer que eu pare, ou o Senhor quer que eu ande mais 1 hora, ande mais 1 ano. Glória a Deus. E Deus tem ensinado muito eu confiar nesse Deus que é poderoso para fazer muito mais. Porque assim como você que tem medo, que tem os medos, tem os problemas que às vezes faz você travar para receber suas bênçãos, assim sou eu, assim somos você. E ele ensina com esses 3 ensinamentos, que independente das provações, independente das circunstâncias, independente do momento que estamos, precisamos confiar nele. Mas confiar nele é confiar em mim mesmo. É perguntar para ele o que eu preciso fazer. É perguntar para ele qual solução vamos precisar ter. Qual estratégia vamos precisar usar para nós sair do momento que estamos. E aguardar a resposta do Senhor. Mas se Deus fica em silêncio, a resposta não é resposta. Silêncio não é resposta, mas sim é sim, não é não. Se ele não falou nada, aguarde mais um pouco para
muitos homens, como Davi, foi um homem provável, foi um homem pequeno que ninguém acreditava, que Deus tirou do campo das ovelhas e levou para derrubar Golias. E naquele momento também, Moisés estava sobre o mar, não tinha para onde ir, não tinha para onde correr. Foi da mesma maneira que muitos de nós se encontram, muitas das vezes, encontra com dificuldades, que é o Golias, encontra de frente o mar, que não tem para onde você correr. Às vezes você vê algo que você precipita, mas não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você confie nele, que você acredite que ele é maior do que todo medo, toda provação, que tudo que te afronta, ele tira sua esperança, que tira sua paz. Deus é maior do que tudo